estão aí em casa acompanhando a nossa live. Desculpa aí pelo atraso, né? Está um pouquinho atrasado, mas hoje a gente vai discutir aqui pontos tão importantes. A gente hoje tem o privilégio de contar aqui com as técnicas do CREAS, a Secretaria de Assistência, Karina Brito, Renata Leão. Sejam bem-vindas, meninas, à nossa live. Estamos aqui também com o nosso secretário Fabrício, que logo mais vai nos atualizar com o nosso boletim epidemiológico, mostrar aqui alguns gráficos, sobretudo da curva de tendência, né, de transmissão, que hoje é fundamental e é um indicador que a gente utiliza no acompanhamento, no monitoramento da pandemia no nosso município. Vamos discutir também um novo decreto, um decreto que vai do dia 5 ao dia 18, né, muda alguns parâmetros, alguns regramentos, a gente consegue abrir mais alguns segmentos e a gente vai discutir isso amplamente na nossa live de hoje, né? Então eu queria iniciar falando um pouquinho sobre o Agosto Lilás. É fato, Karina, é fato, Renata, que esse período de isolamento social a gente evidenciou que aumentou também o número de violência contra as mulheres, né? Isso é um indicador que nos preocupa, né? É um tipo de violência que precisa realmente ser enfrentado com mais veemência, não só no nosso município, mas no Brasil inteiro. É um tipo de violência que vem aumentando de forma muito acentuada no nosso país e que precisa desse enfrentamento pelo setor público, pela sociedade civil organizada, né, e pelas instituições e órgãos de classe que trabalham mais efetivamente nesse segmento. Então, eu queria que vocês apresentassem um pouquinho sobre a política pública que a gente vai trabalhar durante esse mês de agosto. Tá? Vou passar a palavra para vocês, primeiro para a Karina, depois para a Renata. Tá? Fique à vontade, boa noite, sejam muito bem-vindas. Boa noite. Boa noite, senhor prefeito. Boa noite, secretário de Fabrício aqui presente. Boa noite aos demais pessoas aqui no ambiente. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Bom, a campanha Agosto Lilás, ela é uma campanha trabalhada nacionalmente. A assistência, ela tem trabalhado anos anteriores num formato bem diversificado, né, com diversas ações envolvendo várias secretarias, saúde e educação, de uma forma bem vasta. Essa ação, esse mês, na verdade, ela é um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, né? A violência essa que tem se acentuado, bem como o prefeito falou, nesse momento de isolamento social, como também bem temos visto nos nossos dados nos últimos dias. E estamos aqui para dar início, né, dar o pontapé na campanha a nível municipal, que é trabalhar de forma, esse ano, diferenciada, né, em virtude da pandemia. Nós estaremos trabalhando de forma remota, então todas as ações vai ser no formato virtual. E este ano estamos com a parceria do Conselho da Mulher, que se envolveu com afinco na campanha e que está dando um grande suporte quanto a essas situações de violência contra a mulher, nos dando essa parceria bem de forma enfática. Então, minha fala é breve e a conselheira Renata ela vai se ater mais a fundo acerca da campanha nesse momento. Bem, boa noite a todos, boa noite prefeito Adriano, secretário Fabrício, todos os demais aqui presentes e ao pessoal de casa que também está nos assistindo hoje. Como é a minha primeira vez na live, eu acho importante me apresentar, né? Eu sou Renata, eu sou assistente social da educação e nessa perspectiva de intersetorialidade que a gente sempre trabalha aqui em Guamaré, eu também faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né? Na atual gestão do Conselho. Então, a campanha do Agosto Lilás, ela é uma campanha extremamente importante, né? O prefeito tocou num ponto de extrema relevância, que é o fato de que, nesse período de pandemia,
né? Os casos de violência contra a mulher eles têm avançado muito. Isso não é uma realidade local de alguns municípios, isso é uma realidade do país inteiro, né? Porque nesse processo em que as pessoas estão obrigadas a ficarem mais em casa, as vítimas elas têm convivido cada vez mais com os seus agressores. Então isso abre espaço para que aquelas violências que já aconteciam, elas continuem a acontecer de forma ainda mais frequente, né? De forma ainda mais forte. E a gente não tem como estar o tempo todo na casa das pessoas e desenvolver um enfrentamento assim tão próximo, né? A nossa campanha do Agosto Lilás esse ano, ela vai ter que acontecer, dadas as circunstâncias, de forma toda remota, né? Mas não por isso com ações menos importantes ou menos eficazes, né? A gente já está aí desde aproximadamente uns 2 meses trabalhando nessa campanha e organizando as ações aqui para o município. E antes de começar a falar mais especificamente sobre o Agosto Lilás, tem um VT, né, para a gente chamar. E aí, posteriormente, eu vou falar um pouquinho das ações que a gente pensou enquanto Conselho da Mulher para trabalhar aqui em Guamaré. Lorena já é bem conhecida de todos vocês, né? Lorena sempre participa com a gente em várias campanhas. Ela fala da Lei Maria da Penha e justamente o mês de agosto, ele é o mês em que se comemora o aniversário da Lei Maria da Penha e por isso, para ser alusiva a essa data, foi criado também o Agosto Lilás, né? É a campanha a nível nacional em que a gente trata justamente do enfrentamento à violência contra a mulher. E como eu já falei, é imperativo que a gente discuta esse tema, não somente durante o Agosto Lilás, durante o mês de agosto, mas durante o ano inteiro. A campanha ela serve apenas como mais um dos lembretes de como esse tema é importante e do quanto a gente precisa desenvolver estratégias de enfrentamento em relação a isso, né? E como as políticas em todos os segmentos elas precisam se articular em relação à questão do enfrentamento da violência. Pensando nisso, a gente articulou com o Conselho da Mulher algumas iniciativas que a gente achava que eram cabíveis dentro do contexto que a gente está vivenciando. A primeira delas era que a gente traria durante o mês de agosto alguns vídeos semelhante a esse que vocês viram agora, né, que trataria de situações de superação da violência e a gente traria relatos tanto de situações que possam ter acontecido aqui em Guamaré, como em outros contextos também, para que a gente compreenda de forma prática como a violência ela se manifesta e como ela está mais próxima da gente do que a gente imagina, né? Então esses vídeos eles vão ser lançados nas redes sociais da Prefeitura, pelo menos uma vez por semana, aí vocês vão poder estar acompanhando esses relatos. A segunda ação seria uma campanha informativa, né, onde a gente vai estar trabalhando também nas redes sociais oficiais, os canais de denúncia e a rede de atendimento e proteção para a mulher aqui em Guamaré, como que essa política ela se processa aqui no município para que as mulheres que são vítimas ou que sintam-se ameaçadas, elas saibam onde, como e a quem elas devem procurar, né, que algumas elas vão ter acesso aqui no município. E de forma a atingir uma gama maior de pessoas, a gente pensou em realizar também uma live semelhante ao formato que já foi realizado no 18 de maio, né, para a gente tratar desse tema. Karina acabou de me confirmar também que eu vou estar na live com vocês no dia 13. Então seremos eu e uma outra assistente social aqui do município. A gente vai estar tratando com vocês sobre esse tema da violência contra a mulher, né? Os tipos de violência, por que ela acontece, o que é mais frequente, quais são as formas de enfrentamento e principalmente os canais de denúncia que existem aqui no município, né? Quanto mais a gente denuncia, mais esses dados chegam e mais a gente tem alternativas para lidar com eles. Quando essas denúncias elas não acontecem, esses dados eles não chegam até a gente e enquanto política pública a gente não tem muito o que fazer, porque é como se fossem dados que eles fossem subnotificados, né? Então a gente não consegue ter materialidade para trabalhar. Mas se a gente tem uma campanha e a gente unifica todas as políticas para aderirem a essa campanha, a gente consegue fortalecer as nossas denúncias e trazer cada vez mais dados, né? Inclusive a gente já discutiu que na live a gente também vai ter uma parte para trazer esses dados para vocês entenderem como essas violências elas estão acontecendo aqui no território de Guamaré, né?
e adjacências, e o que está sendo feito, o que pode ser feito em relação a isso, né? Medidas de atendimento, de responsabilização ao agressor, e também um espaço para que vocês possam chegar até a gente, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, né? Então, de antemão, eu já digo que separem as perguntas de vocês, aquilo que vocês têm mais dúvida, aquilo que vocês acham que a gente vai poder contribuir, esclarecer, para que no dia da live essas perguntas elas possam chegar até a gente e a gente possa estar trabalhando esses temas com vocês, esclarecendo as principais dúvidas, né? Por fim, eu queria agradecer o espaço ao prefeito, a todos os demais aqui, para a gente discutir esse tema que é tão importante, e a gente vai fechar com as peças de campanha, né, que vocês vão poder ter acesso aí e ver como que isso vai estar sendo divulgado aqui no município. É isso, obrigada. A gente que agradece, Renata, Karina, né, pela disponibilidade de vocês e da importância do tema, né, que vai ser realmente trabalhado, debatido durante todo o mês, para que a gente consiga minimizar essa realidade no nosso território, no nosso município. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Tá, então assim, durante todo esse mês, essas peças de campanha serão debatidas e apresentadas à nossa população a título de orientação, né, isso, meninas, de como deve ser feito a denúncia nesses casos de violência, para que a equipe do CREAS possa atuar. Então, para que realmente a equipe possa atuar, ela precisa que essa informação chegue, para que esses casos sejam notificados, apurados e resolvidos, né? Sem essa denúncia, acaba que fica invisível, né, esses crimes, e a gente acaba não conseguindo acolher as vítimas desse tão grave crime, não é verdade? Então, procure a equipe do CREAS dentro do possível, tá? Então, muito obrigado, meninas, mais uma vez, queria agradecer aqui, realmente a participação de vocês é muito importante, e um mês todo de trabalho em cima de uma temática tão importante e tão em evidência, né? A gente, desde o ano passado, que a gente vem comentando o aumento no número, né, dos casos de violência feminina, de todas as formas, e é um tema que está realmente em bastante evidência, que a gente precisa, enquanto política pública, tentar reverter esses indicadores do nosso território. Obrigado, boa noite. Eu queria convidar também para participar aqui do nosso horário o nosso secretário de Saúde, Dr. Fabrício, e passar a apresentar nosso boletim epidemiológico, né, da semana, da 20ª semana de acompanhamento das ações do coronavírus. A gente incluiu, a partir dessa semana, um indicador que é um indicador que na prática nós utilizamos. Como eu já falei em outras lives, a gente acaba não acompanhando aquele número total de casos positivos. Que a gente acompanha, de fato direito, é a curva de transmissão, é a tendência de curva. É esse dado que epidemiologicamente para a gente traz o cenário real do município. Então a gente diz que essa curva de tendência, ela tem que estar sempre abaixo de 1. Né? Então o que significa isso? Para cada um caso positivo, um paciente pode ser transmitido por ele, 1 para 1. Né? Então, quando a gente tem uma curva de tendência nesse nível, a gente costuma dizer que a transmissibilidade, né, a pandemia está sob controle. Quando a gente tem uma curva de tendência superior a 3, 4, 5, a gente já diz que está sem controle. Não é isso, Fabrício? Sim. Então, o que significa isso? Para cada um paciente positivo, ele vai contaminar 3, 4 ou 5. Então, a gente costuma dizer que aí temos uma alta taxa de transmissibilidade. Então, o nosso foco é sempre tentar manter essa curva de transmissibilidade abaixo de 1. A nossa curva de transmissibilidade é 0,88, né? Então está sob controle, mas a gente não pode relaxar. Então, eu vou passar para o Dr. Fabrício, que vai apresentar os nossos dados atuais, e é através desses dados que a gente discute com o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus e toma as decisões. Então, a gente também vai esmiuçar o novo decreto que começa a valer
a partir de amanhã até o dia 18. Tá bom? Boa noite, Fabrício, seja bem-vindo. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos os nossos técnicos aqui presentes. Boa noite a você que está em casa. Nós estamos na 20ª semana de monitoramento da epidemiologia, né, para o coronavírus. Nós estamos até o momento com 1.050 notificações. Então esse monitoramento iniciou dia 18 de março, né? Então até hoje o Guamaré apresenta 1.050 notificações. Dessas 1.050 notificações, 447 pessoas que já foram descartadas para a Covid-19. Apenas 151 pessoas se encontram ainda como suspeito, né? E apresentamos um dado de 452 casos confirmados. Quando a gente olha esse número, é importante que a gente também faça uma análise que 452 confirmados não quer dizer que esse vírus está ativo no município. Dessas 452 casos confirmados, já 379 se encontram recuperados, ou seja, esses pacientes foram monitorados por nossas equipes de saúde da família, os nossos médicos do hospital, a vigilância epidemiológica atuaram nisso. Então já temos até hoje 379 casos recuperados, ou seja, que estão livres já do vírus, né? E apenas 56 pessoas se encontram em tratamento e infelizmente 16 pessoas vieram a óbito. E é através desses números em tratamento, ou seja, que ainda apresentam um vírus latente no organismo, é que a taxa de transmissibilidade é feita, né? O prefeito iniciou falando sobre esse novo dado, esse novo indicador que o Estado, né, está utilizando através do LAIS, que é um órgão da UFRN. Então essa parceria aí vem para que a gente possa analisar esse indicador, é mais um indicador que a gente pode estar utilizando para ver a evolução, né, de uma doença endêmica como é o coronavírus. Essa taxa, ela indica quantas pessoas podem ser infectadas a partir de uma pessoa já doente. Então, por exemplo, se a taxa é número 2, isso quer dizer que essa pessoa, uma pessoa pode infectar até 2 pessoas, ou seja, uma pessoa infectada, ela pode infectar até 2 pessoas saudáveis. Então, o ideal é que essa taxa ela seja próxima a 0, né? Então, quanto mais próximo a 0, melhor. Então, quando a faixa está abaixo de 1, isso quer dizer que nós estamos em uma situação controlada, que é o caso, como o prefeito falou, nós estamos com o número de 0,88. 0,88, né? O RT, que chama a taxa de transmissibilidade, que a gente chama de RT, e ela apresenta 0,88. Então, isso quer dizer que o Guamaré está numa fase, num estágio controlado. A gente pode colocar no... Nós vamos apresentar agora o LAIS, que é onde faz, né, todo esse acompanhamento no estado do Rio Grande do Norte. A taxa RT, que é a taxa de transmissibilidade. A gente mostra aí por região que a nossa terceira região se encontra numa zona atualmente segura, apresentando aí uma média de 0,91. Quando a gente coloca Quando a gente vê Guamaré, a gente observa que Guamaré está 0,88. Essa taxa ela é automática a partir do momento que os dados vão sendo identificados, a partir do momento que os dados vão sendo inseridos no sistema.
isso vai ser automaticamente atualizado, né? Então, você que está em casa pode acessar o site do LAIS e pode ver diariamente esse número, né? Que é mais um indicador que a gente pode estar aí vendo a evolução do coronavírus, né? Vou mostrar o mapa. Tire aqui. A gente passando o mouse em cima de cada cidade, a gente vai vendo o número que se encontra. Então, Guamaré está com 0,88. É importante, abaixo de 1. É importante só salientar, e esse dado é sempre importante, a gente sempre discutiu nas nossas lives, que a forma de transmissão do Covid, ela não se permite a gente olhar para o nosso território isoladamente. Então, sempre que a gente planeja uma ação Covid, a gente tem que olhar para a região, então para os municípios que fazem a comunicação indireta com o nosso município. Não só a fronteira propriamente dita, mas que tem a relação comercial, que tem a relação de fluxo de pessoas. Então, se a gente observa aqui, nós temos aqui dentro da nossa região, dos municípios fronteiriços, só Guamaré e Macau está com taxa de transmissão inferior a 1. Quando a gente vem aqui para o município de Galinhos, está 1,3, o município aqui de Jandaíra 1,6, o município de Pedro Avelino 1,28, Afonso Bezerra 2,82, Alto Rodrigues 5,0, né? Então, subindo aqui, Fabrício, por favor, Pendência 0,77. Então, da nossa região de circulação, onde a nossa população mais circula entre si, e a população dessas outras cidades também circula por aqui, só quem está abaixo de 1 é Guamaré, Macau e Pendência, né? Todos os outros ainda estão na zona de risco, né? O que quer dizer que nós indiretamente também ainda estamos numa zona de risco. Então, essa variação aqui, que hoje nós estamos numa zona segura, que é o verdinho, a gente pode em uma semana, 15 dias, vir para a zona de perigo. Então, isso é muito importante que todos tenhamos a compreensão, e aquelas medidas de controle, de evitar circular desnecessariamente em outra cidade, de fazer visitas aparentes, que pode se, claro, se não for um caso de emergência ou de urgência, mas se puder esperar, deve-se esperar, né? Então, a recomendação ainda, Fabrício, é a mesma, Não quer dizer que porque estamos com uma taxa de transmissão mais segura, neste momento, que isso não pode vir a ressurgir, a relaxar, e amanhã a gente sair. É muito rápido, gente, é muito rápido. Então, esses números são atualizados diariamente e mudam muito rápido, de acordo com a postura realmente da sociedade naquele momento, tá? A gente, repito, está aqui num ambiente seguro, porém circundado por municípios que ainda estão na zona de risco e na zona de perigo, tá? Então, o fluxo de pessoas entre essas cidades podem elevar a nossa taxa de transmissão, como também o fluxo interno. Se a circulação, se o isolamento social diminuir aqui dentro do nosso território, em Guamaré, pode vir a ter, mais uma vez, uma tendência de ascensão dessa curva de transmissão. Daí, gente, é que a gente discute as medidas definidas no nosso decreto, né? A gente, enquanto essa taxa não chegou abaixo de 1, a gente ainda não conseguiu liberar alguns segmentos, como, por exemplo, bares, né? Que a gente sofre realmente uma cobrança e uma pressão muito grande, e a gente até entende a preocupação do comerciante, e a gente também se preocupa, porque isso é muito tempo determinados segmentos fechados, e a gente realmente se preocupa muito, mas nós temos sobre isso um dever moral e social da proteção sanitária da população, né? Ela vai vir sempre em primeiro lugar. Então, nós temos um decreto que vai reabrir praticamente tudo, né? A gente vai explicar ele logo mais, porém, tudo vai estar vinculado a isso aqui, a famosa RT, entendeu? Então, a famosa taxa de transmissão. Se essa taxa aqui, ela sair do verdinho e vir aqui para o rosa, a gente já vai ter que novamente fechar determinados segmentos
vamos ter que abordar novas condutas, retomar condutas antigas, para que a gente consiga voltar para uma zona de conforto, para uma zona de segurança. Tá? Então, isso aqui a gente reflete no número de novos casos, isso aqui reflete no número de pacientes internados em leitos clínicos, isso aqui reflete no número de pacientes em leitos clínicos também, leitos de UTI. Atualmente nós estamos, prefeito, com nenhum paciente na nossa UTI. Nós estamos com apenas um na ala Covid, na enfermaria, mas isso reflete nesse número, né? E se relaxarmos, voltarmos a não termos os cuidados, esses números vão aumentar e essa taxa vai aumentar e vai parar novamente, e voltar, não é, a parar novamente. Então, é importante que se faça essa reflexão. Infelizmente, enquanto a gente não tiver uma vacina, que é a medida realmente segura, essa taxa aqui ela vai ficar oscilando. E tudo, claro, vai depender da gente. Então, imagina que esse controle individual de cada indivíduo é fundamental. Então, por exemplo, a gente retoma a feira livre para os comerciantes locais. Então, o comerciante de outra cidade ainda está impedido de vir, né? Então, para a feira livre. Mas entenda, a gente não tem como evitar a entrada de por exemplo, distribuidores de alimentos, distribuidores de saneantes, porque tem que abastecer o comércio local, né? Então, o fluxo de pessoas entre uma cidade e outra não tem como ser evitado. Ele vai acontecer. Mas isso, gente, não quer dizer tão somente que esse fluxo vai gerar o aumento dessa taxa de transmissão, desde que tenhamos os cuidados necessários, né? Então, por exemplo, o decreto municipal que trata sobre a obrigatoriedade do uso de máscara, ele está mantido, ele continua mantido. O decreto estadual que multa quem não estiver usando máscara, ele está mantido, né? Essas regras de medidas mitigatórias não alterou simplesmente em nada, em nada. A gente está fazendo o que a gente chama de fase 2, né, de reabertura gradual do comércio, né? Logo a gente espera chegar na fase 3, que é aquela etapa onde volta praticamente tudo à normalidade, né? A gente ainda está dentro da nossa fase 2. Então, Fabrício, daqui a pouco a gente vai chegar na questão do decreto, mas lembrando sempre a todos e todas que o sucesso disso depende individualmente de cada um da gente, né? Cada um de nós. Então, medidas de controles ainda são essencial. A pandemia não passou, tá? O coronavírus não acabou, sobretudo no nosso município. A gente está vivendo um momento de tranquilidade, graças a um conjunto de esforço, de um conjunto de secretarias, mas também, sobretudo, pelo entendimento do cidadão, né? Que compreendeu, que cumpriu regras, o comércio, que a gente agradece em todas as lives, que vem sofrendo muito, mas que também se adequou, se remodelou, né? Para atender o público durante esse momento de crise, né? Fizeram investimentos, né? E isso acaba passando desapercebido ao olhar da grande maioria, mas assim, foram muito sacrificados, né? Para tentar manter a segurança da população como um todo, né? Juntamente com as ações da Prefeitura Municipal, tá? Então, eu vou, Fabrício, retomar para que você possa concluir sua fala, ao tempo que a gente vai respondendo os questionamentos que já está chegando. Esses, como eu estava falando sobre os dados epidemiológicos, vou pedir aí para a equipe colocar o boletim, Adriano, o mapa, não é? Com as cidades vizinhas. A gente fez um resumo aí da micro-região, que é para a gente fazer uma análise de tudo que a gente falou agora. Já está no ar? Deixa eu só abrir aqui para a gente ir acompanhando o prefeito. A taxa de transmissibilidade. Acho que já está aí, Adriano, você tem? Essa taxa? Não. É um resumo. Ela vai estar disponível aqui para a população ver? Tá no Facebook. Já está no pessoal. Facebook. Então as pessoas estão já vendo em casa, que é um resumo que a gente falou. Macau, cidades vizinhas, né? Apresenta 074, Pendência 077, Galinhos
1,30 está acima, né, do desejado, Jandaíra da mesma forma, Pedro Avelino também, e o mais próximo que está na zona de perigo, que é Alto do Rodrigues. Então é só um resumo aí da nossa micro-região, e a gente entende que todos devem acompanhar, chegar mais próximo a 0 possível, ou seja, abaixo de 1, para que a gente possa seguir caminhando junto, né? Não adianta só uma cidade tomar as medidas necessárias e as outras não. A gente reforça, né, nesse momento, para que a população entenda, assim como a gente já falou agora, os donos, né, os comerciantes que já fizeram um trabalho excelente, mas que continuem fazendo, para que a gente possa manter essa zona de controle em nossa cidade, como a gente está identificando por esse indicador, mas que a gente não possa relaxar, né? Que a gente possa manter aí esses dados cada vez melhor. Isso. Então, assim, a gente recebe algumas perguntas aqui. O senhor Luiz Felipe pergunta se não seria bom fiscalizar a entrada de pessoas de outras cidades. Eu até já comentei sobre isso, senhor Luiz. A gente acaba não conseguindo fazer isso, né? Porque esse direito de ir e vir e essa questão do abastecimento, que as cidades, uma sempre abastece a outra, é inevitável, ele vai ter. O que nós precisamos ter realmente e manter, que nós estamos conseguindo fazer isso, graças a Deus, já algumas semanas a gente conseguiu uma formatação de trabalho integrado, sobretudo com o comércio, que repito, vem nos ajudando muito, manter essa medida sob controle. Tá? Com o uso das medidas mitigatórias, álcool, uso de máscara, evitar sair de casa, realmente sair só quando necessário, a questão do impedimento de aglomerações, né? O esforço integrado da Polícia Militar junto com a Guarda Municipal, né? Da Polícia Civil, então os órgãos de segurança que também vêm de forma intensiva fiscalizando, orientando. Então esse realmente é o nosso papel institucional, né? Basta agora cada um fazer o seu papel, como vem fazendo. Se a gente conseguir manter isso, a gente consegue sair mais rápido, né? Um ponto que precisa realmente ser abordado, Fabrício, a gente não pode esquecer, é que a gente discutiu aqui, por favor, volta lá, nós discutimos aqui a questão da transmissibilidade, da taxa de transmissibilidade igual a maré, a taxa geral, né? A gente está com 0,88%, mas se a gente for esmiuçar os números, a gente vai ter uma taxa de transmissibilidade, por exemplo, no distrito de Baixa do Meio, elevadíssima, né? Então, 0,88 é o geral. Quando a gente estratifica essa informação, a gente vê que para cada 10 novos casos, 8 é em Baixa do Meio e adjacente. Sim. Né, Fabrício? Então, assim, vem aqui o apelo para a comunidade de Baixa do Meio, né, e adjacências, eu falo adjacências, os assentamentos, né, Encruzilhada, Santa Paz, o Marizeiro, Santa Maria 3. Baixa do Meio está com 217 casos, né, e Guamaré e municípios 186, Zona Rural 49. Então, atualmente, Baixa do Meio apresenta os maiores números. Isso. E vem crescendo, o crescimento está maior lá. Isso. E tem uma justificativa para isso também, tá? Baixa do Meio está numa zona fronteiriça entre vários municípios e a margem de BR. Então acaba tendo uma circulação de pessoas de fora maior, né? Nós não temos como impedir o fluxo de BR. Nós não temos. Não Comércio, né? Nem jurisdição para isso. Mas acaba que muitas pessoas de fora acabam usando o comércio de Baixa do Meio. Então requer uma atenção maior. Então a gente repete aqui, faz o apelo, né? Durante a semana agora, algumas secretarias, Secretaria de Saúde, Turismo, Comércio, vai estar se reunindo com comerciantes de Baixa do Meio, né, para a gente reforçar essas ações. A gente vem monitorando isso de perto para saber onde estão as áreas de maior incidência, as áreas de maior transmissão, para que a gente possa atuar de forma mais presente. Tá? Como a gente já apresentou, nós temos um mapa que georreferencia todos os casos de Covid do município e a gente consegue identificar essa curva de tendência. Tá? O Amaré, inclusive, é o único município do estado que faz isso. Então, por isso que a gente conseguiu regredir a nossa curva de forma tão rápida.
né? A gente foi lá no pico e conseguiu puxar para baixo. Atuando, Né? Atuando de forma planejada, identificando os polos de transmissão. E o polo de transmissão hoje está em Baixa do Meio. Né? Repito, Baixa do Meio e adjacência. Os assentamentos também fazem parte disso. Então requer uma atenção especial e para quem vive, quem mora em Baixa do Meio e nas adjacências, tem um controle maior. Né? Reforçar as medidas de controle. Realmente sair de casa só se necessário for, para que a gente consiga também, se Deus quiser, a próxima semana, estar aqui apresentando números positivos, puxando a curva para baixo. Tá? Então, as medidas e os esforços não param. A gente adquiriu recentemente agora mais 3.000 testes, né, Fabrício? Onde a gente não vai fazer aquele formato de drive-thru como o Natal fez. A gente não vai fazer, não. A gente vai fazer de forma planejada, estrategicamente. Né? Eu acho que a gente tem que utilizar o recurso Covid para realmente tratar Covid, né? E não fazer política, como alguns gestores acabam fazendo. Então a gente tem que atuar de forma planejada. Quem vai definir isso? Os números que a gente apresenta aqui em cada live que a gente já apresentou como vem sendo o nosso formato de trabalho. Então, tem uma pergunta aqui da senhora Rosenilda Fabrício, que pergunta: meu esposo e eu tivemos Covid. Meu filho, por 2 dias, apresentou os seguintes sintomas: febre, vômito, espirros e dores abdominais. Ele pode ter sido infectado? Sim, dona Rosenilda, pode sim. Né? Os sintomas da Covid se assemelham com de muitas outras patologias. Por isso que o diagnóstico definitivo é através do teste. Tá? Então é importante que a senhora procure o serviço de saúde, pode ser a equipe de saúde da família da sua área, para que o médico possa avaliar, tá bom? Mas pode sim ter sido Covid. Fabrício? Não, acredito que a mídia colocou, se não colocou, puder colocar o boletim. Está agora, nesse momento, o boletim na tela do Facebook. Não está aqui para a gente ver, mas a gente pode analisar. O prefeito citou aí os números por distrito sanitário, né? Como a gente falou, o distrito sanitário 1, que é Centro, Vila Maria e Salina da Cruz, apresenta um número menor hoje do que o distrito Baixa do Meio, e a zona rural, próxima aqui é Guamaré, apresenta um pouco menor. A evolução do caso, a gente avalia diariamente, está crescente maior na região de Baixa do Meio, porém tem diminuído já significativamente, mas ainda apresenta o maior. Por faixa etária, o que apresenta maior número é a faixa etária de 31 a 60 anos, e em relação ao sexo, a maior predominância é do sexo feminino, 233 para as mulheres e 219 para os homens. Um pouco maior, né? Mas se a gente fizer uma média aí é quase que equivalente. Só reforçando os dados, e a partir de hoje nós inserimos aí a taxa de transmissibilidade, que também já está no nosso boletim, para que as pessoas possam acompanhar e criar como meta, né? A nossa meta da transmissibilidade, vamos tentar chegar a 0, vamos tentar permanecer menor que 1, porque se a gente tiver essa meta, se conscientizar, todo mundo vai ganhar com isso, né? E é assim, sabe, Fabrício, acaba que todo mundo olha para os casos confirmados, tá? Epidemiologicamente, gente, esse número para a gente hoje não traduz nada. Ele é um número que para a gente, qual é o objetivo de identificar o positivo? Isolar para reduzir a taxa de transmissão. Entendeu? Então, essa é a nossa meta. Então, o número que até eu pedi hoje para a Secretaria de Saúde incluir, que é o da taxa de transmissão, esse é um número que a gente tem que ficar atento, tá? E que pode ser acompanhado de casa por vocês através do site do LAIS, da UFRN, tá? A UFRN está fazendo esse monitoramento com os dados dos municípios diariamente, atualizando eles diariamente. Então, ele é um dado público, mas para facilitar a gente pediu para incluir no boletim, para que todo mundo saiba como está a taxa de transmissão. Mas isso não pode ser utilizado de forma equivocada, né, Fabrício? Está verdinho, a gente pode ir para a rua, não precisa mais usar máscara, não precisa mais álcool gel. Não é isso, tá, gente? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós temos que estar lá verdinho, permanecer verdinho, tá? Porque não quer dizer que ele está verdinho, que pessoas ainda não vão adoecer, que pessoas ainda não possam ir a óbito,
pode do mesmo jeito, tá? Então a gente tem que ter muita atenção com isso para não utilizar essa informação de forma equivocada e haver um relaxamento, tá? O que a gente observa é uma resposta quase que automática. A gente libera, 15 dias depois, o número retoma, né? E isso não é em Guamaré não, isso é no Brasil inteiro, na verdade no mundo inteiro, né? Quem acompanha a imprensa nacional consegue ver isso. Espanha fechando cidade de novo, China fechando cidade de novo, Estados Unidos, e no próprio Brasil não está sendo diferente. Como foi o exemplo da capital do estado, né? No primeiro dia de liberação das obras, foi um grande número de pessoas, ao ponto de o gestor chegar para mim e dizer que iria rever o seu decreto, né? E a gente espera que isso não aconteça, né, em nossa cidade, que as pessoas se conscientizem para que esse número de transmissão, enfim, não aumentem e a gente tenha que regredir, né? Exato. Tem algumas perguntas aqui. A senhora Adriana Câmara pergunta por que a Secretaria de Obras está tendo aglomerações com os funcionários voltando ao horário normal do trabalho. Adriana, a orientação a todas as secretarias é que planejem os seus turnos, seus horários de trabalho. Se está tendo algum problema local lá na secretaria, a gente pode ver com o secretário uma forma de reajustar. Isso é um planejamento interno, é uma organização interna que os coordenadores, diretores do departamento vão se ajustando e fazendo, tá bom? O senhor Luiz aqui pergunta sobre a merenda escolar. Daqui a pouco, Luiz, é a mesma pergunta também da senhora Cátia Fernandes. Daqui a pouco o nosso secretário Roberto vai entrar e vai falar sobre isso, tá bom? O senhor Francisco Canindé fala aqui da questão dos mototáxis. A gente vai entrar agora para discutir um decreto, Canindé, onde os mototáxis vão voltar, assim, ao seu formato de trabalho. Inclusive, hoje eu recebi o convite para uma reunião com a categoria e disse que estaria à disposição, que possivelmente vai ser na próxima quinta-feira agora, tá bom? Para a gente sentar e discutir alguns pontos. Estamos sempre à disposição, tá bom? Então, Fabrício, eu acho que a gente poderia chamar aqui o VT para a gente entrar no decreto. Sim. Ok? Ok. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Não? Tranquilo? Então, Fabrício, por favor, pode chamar o VT. O VT de seu Moisés. Podem soltar. Aí, Fabrício, mais um motivo de satisfação. A gente traz exemplo aqui de senhor Moisés Nunes, ex-prefeito municipal, 77 anos, também acometido pelo Covid, esteve 7 dias, né, em nossas UTIs, depois mais 5 dias em leito clínico, até receber a alta definitiva, vitorioso, né? A gente fica feliz em poder devolvê-lo ao seio da família, ao seio da comunidade. É mais um exemplo bem sucedido dessa luta que a gente trava, e a gente não poderia deixar aqui também de agradecer os esforços de todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, né? Tanto os profissionais que estão lá no nosso Manuel Lucas de Miranda, em todos os setores, na UPA Francisca Maria da Conceição em Baixa do Meio, nas unidades básicas de saúde distribuídas por todo o território do município. Nós estamos inaugurando lá em Baixa do Meio agora o Centro de Referência Covid, né? Habilitado pelo Ministério da Saúde, e porque a gente escolheu, né, Baixa do Meio. Na verdade, o município pediu a habilitação de dois centros de referência, um para Guamaré e um para Baixa do Meio. Já saiu a habilitação do primeiro e a gente vai priorizar Baixa do Meio, porque entendemos que nesse momento requer uma atenção especial, uma atenção maior, porque a taxa de transmissão lá está maior. Então, o que é o centro de referência que a gente vai estar abrindo lá? Um centro com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem dedicados exclusivamente ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes COVID, né? Então vai funcionar como uma espécie de PSF, só que só para pacientes suspeitos ou confirmados de COVID. Então os exames vão ser feitos lá mesmo, né? Acredito, Fabrício, que até a próxima semana a gente já deve estar funcionando lá, tá? Para prestar uma assistência ainda melhor à comunidade de Baixa do Meio, tá certo? Então, parabenizar aqui a todos os profissionais da Secretaria de Saúde, em nome do nosso secretário Fabrício, pelo excelente trabalho que todos vocês estão fazendo nessa guerra diária que está sendo o enfrentamento ao coronavírus. Eu queria
abrir agora aqui a discussão. Roberto, eu vou abrir a fala aqui para o Roberto, secretário de Educação, que tem algumas perguntas direcionadas, e a gente volta para o decreto municipal. Pode ser? Tá, vou fechar você para poder colocar aqui a câmera. Pode continuar falando, viu, prefeito? Aí a gente... Tá, o secretário Roberto está retornando, vai tomar assento aqui na bancada para falar sobre as questões da educação, que hoje é o grande desafio. Como retomar as aulas? Quando retomar as aulas? Essa é a grande discussão no cenário nacional. Não é diferente aqui no estado do Rio Grande do Norte, não é diferente aqui no município de Guamaré, né? Temos segurança para que os nossos filhos possam retomar a aula, temos segurança para os profissionais da educação voltar a ofertar os serviços nas salas de aula. Então, tudo isso tem que ser colocado à mesa, tem que ser amplamente discutido, secretário Roberto, para que tenhamos ambiente seguro, tanto para os profissionais da educação, como para os alunos que utilizam essa importante política social, não é verdade? Então, hoje a educação é um tema de amplo debate, né, em todo o Brasil, tanto no governo federal como nos governos estaduais e municipais. E queria, Roberto, passar a fala para você. Primeiro, boa noite, obrigado pela participação, para que possa nos atualizar sobre essas discussões, como também a programação do nosso kit merenda, que já é aqui ponto de pergunta de dona Cátia Fernando e do senhor Luiz Felipe. Ok. Boa noite, prefeito. Boa noite, secretário Fabrício. Os demais aqui presentes, quem está nos acompanhando também. Como o prefeito já falou, a gente vê a toda hora os gestores, né, remarcando datas de retorno de aulas, né, agendando datas e logo em seguida remarcando, porque realmente a situação não é muito favorável ao retorno. E Guamaré também está nesse cenário, e a gente fica já, ontem entrei em contato com o prefeito, precisamos tomar aqui algumas decisões, né? Vai chegar a hora que a gente vai ter que voltar. Nós já estamos nos organizando com todo um protocolo, mas assim, não tenham dúvida que nós só retornaremos quando estivermos certeza que os nossos alunos, que as nossas crianças, os nossos adolescentes estarão expostos ao menor risco possível. Então estamos nos preparando para isso, né? Mas enquanto não acontece, enquanto o cenário da pandemia não melhora, a gente vai continuar, a Secretaria da Educação, com as ações que já vem desenvolvendo, né? Estamos com a ação, a entrega dos kits, que eu vou passar aqui a programação para vocês, e as atividades remotas, né? Continuamos com as atividades remotas semanalmente, geralmente a entrega é sexta e segunda-feira, obedecendo a série, o horário, série, para que não haja aglomerações. Essas atividades remotas, como vocês têm acompanhado, nós sempre estamos diversificando os temas, procurando trabalhar temas da atualidade, já diversificamos bastante, já estamos concluindo o segundo ciclo já das atividades remotas, e já planejando o terceiro ciclo para dar continuidade. Então já iremos entrar na 7ª semana de atividades. Os resultados, prefeito, assim, muito satisfatórios. As famílias procurando pegar as atividades, entregar as atividades. Não estamos ainda com aquele percentual que nós desejaríamos, mas já percebemos uma aceitação bem maior, né? Minhas filhas são alunas da escola pública, eu sento com elas, né, quando chego em casa e vou ver as atividades. Então são atividades elaboradas com carinho, com zelo pelos professores, né, organizadas e distribuídas, né, uma logística organizada pela Secretaria de Educação, onde você pode ver que conceitos, temas, novos assuntos estão sendo introduzidos, né? E ao sentar com minhas filhas, eu vejo isso, né? Eu vejo isso, às vezes são conceitos novos. Sei que para alguns pais a dificuldade é maior em orientar os filhos,
mas os professores estão orientados em grupos, através de contato telefônico, através das lives, estamos organizando também agora semanalmente, e para tentar fazer esse elo com o aluno, com as famílias, orientar por que da escolha daquela atividade, daquela questão, qual o objetivo dela, como resolver, o que vai se aprender com aquela atividade. E essas lives elas fluem nesse sentido, e o aluno, mesmo não tendo acesso ali no momento, ele pode visitar posteriormente e ter acesso ao conteúdo, à fala dos professores explicando as atividades. Essas atividades também estão expostas, né, no portal, no site da Prefeitura, né, Escola em Casa. Você pode acessar e ver e ter acesso aos cadernos de atividade que estão disponíveis lá, da educação infantil, dos anos iniciais, dos anos finais, jovens e adultos, educação especial. Quem assistiu a live da semana passada pôde ver que na educação de jovens e adultos houve uma aula em Libras, já que a gente tem alunos especiais. Nós imprimimos também cadernos em A3, folha A3, para uma aluna de baixa visão. Então a gente tenta oferecer e se adequar àquela realidade. Infelizmente a atividade para os demais alunos, ela é uma atividade só. E aí a gente às vezes recebe a reclamação de que está um nível mais alto ou menor para um determinado aluno, mas infelizmente não dá para a gente se atentar e resolver todas essas situações, né? São realidades diferentes, mas na medida do possível você pode observar que são atividades bem trabalhadas. Aqui estou mostrando só um exemplo aqui, você tem acesso, esse é da 6ª semana, mas você pode acessar o da 5ª, né, o da 4ª, o da 7ª, que vai ser postado. Quem ainda não teve acesso pode tirar os cadernos de todas as semanas. Simples, né? Entrou no site da Prefeitura, já vê lá o link em destaque, apertou lá, Escola em Casa, você já tem acesso aos livros. Isso nós fazemos questão de entregar na versão impressa, né? Todos os alunos eles têm acesso, foi a forma que nós encontramos de chegar a todos os alunos. Nós tínhamos a opção, como muitos municípios tiveram, prefeito, de a gente vai lançar um programa de rádio, a gente vai lançar lives, a gente vai só apenas acompanhar através de grupos e WhatsApp. Mas nós percebemos que nós não iríamos garantir a igualdade, né, de condições para todos, isso não chegaria a todo mundo, o professor não teria esse contato com o aluno, e a atividade impressa está sendo custoso, tanto fisicamente, financeiramente, mas estamos fazendo todos esses esforços para que essas atividades cheguem até o aluno, né, até esses alunos. Estamos também com uma parceria com a assistência social, né? Todas as semanas a assistência social traz um conteúdo novo, né? Uma temática que circula lá, que eles estão trabalhando. Essa semana sobre Agosto Lilás, né? Semana passada Foi suas, certo. Os 30 anos de ECA, né? Tem lá e tal. Bom, e aí a gente está com essa parceria e toda semana a gente traz um assunto novo, né? Que a SEMAS passa para a gente, e a gente está nessa parceria, certo? Então essas atividades você pode acessar aqui e você pode ficar atento às lives. Como as atividades são entregues da sexta-feira e na segunda, então a gente, só passando aqui, a gente faz essas lives entre segunda e terça-feira, né? O aluno já tem recebido a atividade, e aí ele pode acompanhar, né, a fala do professor, a apresentação do caderno lá, e acompanhar como resolver, como no caso do pai, ajudar o filho a resolver o problema, a questão,
certo? Então ela funciona assim, se quiser os 2 anos iniciais, pega os 2 anos iniciais, certo? E de acordo com a sua modalidade. Então as atividades se procedem dessa forma, é uma das ações, está sendo muito bem avaliada, né? Nunca o município teve uma cara de rede como está tendo agora, né? Uma mesma atividade compartilhada com toda a rede, né? Aquela mesma série vê aquele mesmo material. Planejamento integrado. Um planejamento integrado, uma equipe elabora, compartilha com os demais, que dão sugestões, os demais professores dão sugestões, vamos alterar isso, o nível do meu aluno não dá certo esse nível de questão, na hora ali, naquela reunião se altera, né? As equipes estão dialogando e resulta nesse material que está sendo colocado aqui para vocês, que chega até a casa de vocês, né? E agora o que nós pedimos é que realmente façam em tempo hábil, devolvam, né? A gente precisa registrar isso, isso tem que ser satisfatório como está sendo, né? Coordenadores pedindo, quando voltar no presencial, vamos continuar essa mesma metodologia, essas reuniões, todo mundo junto, todo mundo opinando, né? Alunos, relatos de alunos que estão desenvolvendo mais com as atividades impressas do que presencialmente. Nós temos esse relato também, certo? Então essa é uma das nossas ações que estamos desenvolvendo. A outra ação é sobre o kit merenda escolar, né? Já estamos na fase da montagem dos kits e entre sexta e sábado, né, faremos a entrega do kit. Essa semana, essa entrega vai ter uma novidade, perfeito? Além do kit merenda e da atividade que vai coincidir, né, ele já vai receber agora junto com a merenda, ele vai receber também um kit odontológico, né, uma parceria de saúde, né, do centro odontológico. Na verdade, o kit de saúde bucal, ele vem para compor o programa Saúde na Escola, né? Porque neste período era para a gente estar trabalhando, Fabrício, Roberto, com o programa Saúde na Escola com os alunos, né? Como não é possível, a gente entendeu que poderia pelo menos fazer o kit de higiene bucal para que eles tivessem acesso a mais esse benefício. Exatamente. Então vai ter também, vão ter essas 3 ações nestas mesmas datas. Então o kit merenda, as atividades da semana e esse kit de higiene bucal, certo? Aqui o senhor Luiz Felipe pergunta, Roberto, senhor prefeito, por que não intensificar mais o controle de acesso às pessoas na entrega da merenda escolar? Sabemos que tem o uso de álcool em gel e uso de máscara, mas poderia também ter aquele equipamento que verifica a temperatura. Eu acho, Luiz Felipe, que a entrega dos kits está sendo bem tranquila, a ponto de não haver mais nenhum tipo de aglomeração, né? É fato que na primeira entrega, até por ser um projeto piloto, a gente ainda estava entendendo como ia ser esse formato, eram poucos pontos de entrega, né, Roberto? E acabou gerando uma certa aglomeração. O segundo em diante já não houve mais isso, né? A gente entendeu que realmente tinha que expandir os pontos de distribuição, né? Melhorar essa logística, foi até uma queixa de vocês em lives anteriores, e a gente buscou realmente um formato que evitasse qualquer tipo de aglomeração, tá? Então, eu não sei se há alguma queixa nesse sentido, mas particularmente eu não recebi nenhuma da segunda em diante, Roberto. Né? Exato. Não sei se chegou alguma coisa para você. Não, como você falou, a primeira realmente nós tínhamos apenas 6 pontos de entrega por turno. Então nós atendíamos uma comunidade num único turno. A partir do segundo momento, e até as atividades remotas estão sendo dessa forma, a comunidade fica mais dias e os horários por série, distribuído por série, em tempos mais longos, um ciclo de 2 horas, um tempo de 2 horas para uma determinada série, mais 2 horas para outra série. Então a gente conseguiu alargar o tempo que está na comunidade. Isso faz com que
em 2 horas passe na escola 20, 30 pessoas, então está suficiente para fazer um controle, né? E evitar essa aglomeração, além dos cuidados que as equipes estão tendo lá, né? Como ele disse, com a proteção necessária, com as orientações necessárias. Certo? Aqui Luiz Felipe também perguntou qual a necessidade de voltar às aulas ainda esse ano. Senhor Luiz Felipe, é um assunto bem complexo, né? Outro dia, a gente conversando aqui, qual o impacto se hoje uma decisão local que não poderia ser tomada, ou uma decisão lá de cima, federal, de suspender as aulas esse ano, e aí continuar próximo ano. Bom, é um ano, recuperar esse ano não se recupera mais. A gente está tentando organizar uma estratégia, uma metodologia que minimize os impactos, né? Os impactos os efeitos dessa suspensão dessas aulas, certo? E aí o que aconteceria? Bom, digamos que o município pudesse legislar por conta própria e decidir suspender. Não, a gente continua. E aí não acontece nada, o aluno não é reprovado, o aluno não é aprovado e simplesmente encerrou o ano. O que vai acontecer? Bom, nós teríamos no próximo ano 100% da comunidade guamaraense em distorção e idade séria, né? E aí o debate o que é o melhor? Passar sem a aprendizagem necessária ou perder o ano? Parar? Aí, então tem toda... É um dilema, é uma questão muito complexa para a gente resolver. Mas é importante, né, Roberto, deixar claro que essa não é uma decisão que pode ser tomada pelo município. Não pode. Não, essa decisão ela vem do Ministério da Educação, né, vem do MEC, que é quem disciplina isso no território nacional. Então, a gente já discutiu isso aqui, eu já discuti isso com o Roberto já discutiu com a equipe dele, realmente qual seria o impacto maior, né? O MEC propôs passar todo mundo sem ter o aprendizado adequado, né? Porque não teve realmente mecanismo que possibilitasse isso, ou simplesmente suspender um ano letivo e começar do zero no próximo ano, se Deus quiser, com a vacina, né? Já no primeiro semestre. Então, é uma discussão que está sendo travada em ambiente nacional, né? A pergunta foi muito boa do Luiz Felipe, porque essa discussão, Luiz, ela é nacional. Hoje é o maior dilema, né, causado pelo coronavírus. O que fazer com o ano letivo, né? Então, assim, a gente não pode simplesmente aguardar. A gente está tentando aqui em ambiente local, tentar recuperar o máximo possível através dessas aulas, como o professor Roberto apresentou aqui para vocês. Então, para tentar diminuir o impacto para o nosso alunado, para o nosso público, né? Mas ainda não sabemos, não temos a menor ideia de como é que o governo federal qual vai ser a postura que será adotada, como é que eles vão se postar diante desse cenário, né? Que realmente é muito preocupante. Outro debate, prefeito, outra sugestão que ventila aí, é a possibilidade de transformar 2020 e 2021 num ciclo de aprendizagem. E aí, o tempo de aprendizagem desse ano, somado com o tempo de aprendizagem do próximo ano, contar isso como 2 anos de aprendizagem, um ciclo. Aí é uma questão também complexa. Digamos que ao final de 2021 o aluno atingiu a aprendizagem adequada, ele foi aprovado, ele venceu 2 anos na etapa escolar dele, na vida escolar. E se ele não atingir essa aprendizagem, ele perde 2 anos? Né? Aquele aluno que hoje é aluno do 9º ano, que é fundamental, que é responsabilidade do município, e ele entra num ciclo. Como é que ele vai estar num ciclo, 9º ano, município, primeira série do ensino médio, estado, como é que funcionaria esse ciclo? Então, realmente são perguntas, são muitas perguntas que estão sendo feitas e que estão sendo analisadas e que está sendo...
A opção que o município tinha de fazer, prefeito, era simplesmente trabalhar atividades remotas ou não. Nós tínhamos essa opção. Simplesmente ficar aguardando as coisas melhorarem e as atividades voltarem às aulas, né, presenciais. Mas o município fez a opção de trabalhar com essas atividades remotas. E aí conseguiu com sucesso a adesão dos professores, né, esse trabalho em rede, esse trabalho coletivo realmente, né, até essa atividade chegar para vocês é um trabalho minucioso que é feito, lá na secretaria também, né, Renata? Horas e horas lá montando o material para que chegue à casa de cada aluno, certo? Outra questão também, então a gente já falou do kit, já falou da possível retorno às aulas ou possível retorno só em 2021, as atividades, a merenda. Cadastro. E aí eu vou chegar no cadastro, né? Já anunciei na live passada, já fechamos agora o comitê emergencial, amanhã possivelmente publicaremos e já lançaremos o cadastro. Então, O cadastro da Lei Aldir Blanc. Da Lei Aldir Blanc, o cadastro cultural, certo? É um cadastro destinado ao agente cultural do nosso município, ao artesão, ao músico, né? Ao ator, ao cordelista, ao escritor, certo? Então, ao agente de som, né? Ao carregador das caixas de som. Então, todas aquelas pessoas que trabalha direto ou indiretamente com a cultura do município, né? Exatamente. Pode fazer esse cadastro, certo? É um primeiro ponto. Se você vai ter direito a um auxílio ou não é outra história. Mas você não terá se você não tiver ligado a um desses cadastros, certo? Então o município vai estar lançando o cadastro amanhã. Amanhã você vai poder ver também na página da prefeitura, né, junto com esses links aqui inicial, esses banners, vai ter também o do cadastro cultural. E aí você pode entrar, fazer o cadastro é muito simples, certo? Vocês, como não está lançado ainda, a gente não vai nem poder, houve um atrasozinho na formação da equipe e a gente não pôde lançar antes. Roberto, por quanto tempo, qual vai ser o período de cadastro? O cadastro ele vai ficar aberto, certo? Por tempo indeterminado. É um mapeamento. Tá. O município precisa elaborar políticas públicas na área cultural e ele precisa saber aonde estão os artistas, os agentes culturais do nosso município, né? E agora, na hora que chegar um possível recurso, a possibilidade desse auxílio, aí você tem que estar cadastrado. Então abriu lá, pessoal, lançou amanhã, já vão lá e se cadastram, certo? Não deixe para setembro, outubro, não. Vai lá, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, já todo mundo cadastrado, certo? Porque aí as ações são locais, né? A gestão da implantação da lei, mas a gente depende também das orientações do Ministério do Turismo, né? Que está conduzindo essa questão, e a Secretaria da Cultura. Só para a gente reforçar, tá? Essa semana a Secretaria da Educação já vai disponibilizar no site da Prefeitura, tá, o link para fazer a inscrição. Quem vai fazer a inscrição? Todo aquele ou aquela profissional que trabalha direto ou indiretamente com a cultura. Vale o artesão, o músico, o embolador, né, o cordelista, o poeta, né, a pessoa que trabalha numa mesa de som, né, uma pessoa que trabalha montando o palco, são essas pessoas, tá? Então, esse cadastro será realizado. Tem um comitê que vai oferecer essa informação, né, Roberto? Se realmente ela procede, tá? Para que não haja distorções, para que amanhã a disponibilização de recurso federal, né, ele possa ser contemplado.
Eu sei que, por exemplo, quem já recebe o auxílio emergencial não poderá fazer parte desse cadastro. Por exemplo, se eu sou poeta e já estou cadastrado no auxílio emergencial, eu não posso ser cadastrado pela Lei Aldir Blanc, tá? Então, tem isso também, tá certo? Então, aqueles que trabalham com cultura, mas já estão no auxílio emergencial, eles não podem ter os dois benefícios, né? O governo federal ele vai conseguir cruzar essa informação pelo CPF. Exatamente. Exatamente. Tem mais alguma regra, Roberto? Não. São 3 modalidades. Você pode ser beneficiado através do individual, que é esse artista, né? Individual, mas você pode ser contemplado também no coletivo. Né? Você pode inscrever um coletivo. Quando entrar lá, você vai ter a opção pessoa física, pessoa jurídica, né? E você se cadastra com uma quadrilha, né? um grupo de teatral. Teatral, ele pode se inscrever, né? Existem os critérios, né? Ele tem que comprovar que esse grupo já existe e já se apresenta e já tem registro no mínimo de 24 meses, né? 2 anos. Ele tem que comprovar. No lado da inscrição ele anexa lá também essas informações, certo? Então você pode no individual, e aí vem todo esse critério, se você tem um vínculo empregatício já, um vínculo oficial, né? Empregatício, se você já recebeu auxílio, recebe o auxílio emergencial, depende da renda da família, a renda per capita, a renda total da família, do valor tributado, né, no ano anterior. Então tem um conjunto de critérios lá que vão ser levados em consideração. E aí então, o inciso 1 seria o individual, aquela renda mensal por 3 meses no valor de R$600. O inciso 2, que é o dos coletivos, né, que você pode inscrever coletivos. E o terceiro inciso, aí já é para editais, para concursos, né, para outras ações mais abrangentes, certo? O senhor Rosendo aqui faz um comentário. Boa noite, prefeito. Na minha opinião, os prefeitos e governadores deveriam encampar essa luta, suspender as aulas presenciais este ano e o próximo ano fazer 2 anos em um, como tipo supletivo, porque tenho certeza que muitos pais não vão deixar seus filhos irem para as escolas se reiniciar este ano. Como a gente falou, Rosendo, realmente é uma discussão nacional, né? Tem prefeitos e governadores que concordam com o seu ponto de vista, tem prefeitos e governadores que não concordam, que acham que tem que retomar, né? Então, assim, são muitos pontos de vista envolvidos e essa decisão vai ser do governo federal, né? Então, eu particularmente acredito que sim, teremos retorno de aula, né? Não sei, Roberto, já em setembro ou em outubro. O que a gente observa é que os estados que retomaram já tá vendo greve de educadores, porque não se sentem seguros, né? Então, são todos esses aspectos que serão realmente analisados. Eu acho que o mais importante nisso tudo é que realmente tenha a segurança sanitária, tanto para os educadores e os profissionais da educação, quanto para os alunos, né? Então, qual é a grande preocupação? Que essa criança vá e leve o vírus para dentro de casa, né? E que a gente tem que ser realista. Há uma probabilidade significativa disso acontecer, né? Então, eu acredito que essa discussão vai se estender durante todo esse mês de agosto, né? A tendência de transmissibilidade vai ser fundamental para isso também. Imagine só que o Rio Grande do Norte, o secretário Fabrício apresentou agora há pouco, a única região de saúde que está na média abaixo de 1 é a terceira região, de 8 regiões. Então, teoricamente, só a terceira região poderia voltar a ter aula. Imagine só, ter aula em Guamaré ou ter aula no município vizinho. É um cenário meio louco, tá? Então, assim, vai ser fruto de muita discussão ao longo desse mês e possivelmente até do próximo, né? Exatamente, é isso mesmo. O mais aqui, pessoal, gostaria de passar a informação. O município, em virtude disso, né, de certa forma, os municípios foram pegos meio que de surpresa, né? E agora a gente está tentando se organizar para eventualidades, né? O município... De surpresa não, foi um surpresaço.
Ele foi todo mundo de calça curta, literalmente, em todas as áreas. E aí a gente fez uma adesão agora, a gente já tinha sido contemplado, prefeito, com na escola conectada. 4 escolas, as escolas urbanas do município, já tinham recebido um recurso para estruturarem a escola, a parte de internet, melhorar a internet da escola, banda larga. E agora nós somos também convidados a fazer a adesão de mais 12 escolas rurais. Né? Ótima notícia. 20 megas, 50 megas, 100 megas, a Madalena contemplada com 100 megas, outras duas, acho que Maria de Socorro e Sebastiana, 50 megas, e as demais 20 megas. Né? Recebe o recurso para contratar o serviço, e aí esse recurso fica sendo para manutenção, posterior ele fica fazendo a manutenção do serviço. Então ao todo já serão, apesar do município já ter uma estrutura de internet, está inclusive modernizando agora, né, através de fibra ótica, mas recebeu mais essa ajuda, né, para ampliar a sua capacidade de internet, né, a sua velocidade nas escolas. Ainda agora mesmo a gente já está tomando providências para montar laboratórios em algumas escolas. Né? Já tivemos a oportunidade, mesmo diante dessa grave crise financeira que nos atinge, Roberto, de melhorar o parque tecnológico, né, da Secretaria. Exatamente. Aqui são mais equipamentos informáticos. Exatamente. O Parque Telecentro e outros equipamentos públicos, né, outras escolas. Então, assim, Roberto, eu queria agradecer aqui a você. Eu queria que a gente avançasse na questão do decreto municipal agora, a gente notar que está sendo essa discussão, mas agradecer aqui ao secretário Roberto e, em seu nome, agradecer a todos os profissionais da educação pelo esforço. Já vemos dizendo isso aqui em algumas lives, o material está muito bom, faço uso dele, né, e recomendo. Né? Então, eu fico muito feliz e satisfeito por poder estar apresentando, juntamente com a Secretaria da Educação, um material realmente de qualidade, né, para a nossa comunidade. E, em seu nome, parabenizo aos professores, coordenadores, diretores pelo esforço mútuo e o objetivo comum de entregar um produto que aplica cultura de qualidade. Né? Esse é o nosso papel fundamental. Com relação ao kit merenda, Roberto já apresentou que vai ser entregue sexta e sábado, né? Mantendo a logística das outras entregas no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo formato, tá? Até para que realmente a população se adeque a esses dias, tá certo? Lembrando que nas outras entregas sempre ficou pessoas que não foram buscar, mas a gente fez essa repescagem, foi atrás de entender por que não foi buscar e fizemos a entrega. Tá? Então 100% dos nossos alunos foram contemplados. Permanece aquele canal também, então aqueles que estiverem notificados pela saúde, que não possam sair, estejam em isolamento, entrem em contato através do Zap, e a nossa equipe vai lá, encontra o endereço, entrega lá na casa. Lembrando, é uma ação que só pode ser feita. Da última vez a demanda foi grande, às vezes a gente tem dificuldade em encontrar o endereço, mas assim, conseguimos entregar uma boa parte, mas aí a gente não pode também estender. Então, se você está notificado, está em isolamento, é só entrar em contato que nossa equipe faz a entrega na sua residência. Isso. Muito obrigado, Roberto, mais uma vez, pela participação e esclarecimentos. Acho que ficou tudo muito bem claro, né? Parabéns. E a gente queria retomar a discussão aqui para o nosso decreto. Como a gente falou, o último decreto ele tinha vigência até hoje. Amanhã já está valendo um novo decreto, né, que vai disciplinar as ações para os próximos 15 dias. Então ele vai valer do dia 5 ao dia 18 de agosto. E ele praticamente traz a liberação de quase todos os segmentos. Então, para o comércio de forma geral, comércio de alimentos, farmácia, material de construção, eletrodomésticos, enfim, roupa, perfumaria, esse comércio todo ele volta às suas atividades para os seus horários convencionais. Então, cada comerciante vai definir o seu horário como era antes. Não vai ter um limitador de 8 às 17, como a gente tinha definido em decretos anteriores, tá bom? Então, aquele comércio que abrir às 6, vai poder abrir às 6 normalmente até às 19, por exemplo.
Então vai ficar a critério realmente de cada comerciante. Bares, restaurantes e lanchonetes, eles vão abrir, né, de acordo com o protocolo, o mesmo protocolo que foi validado no decreto anterior. Então, com a limitação do número de mesa, horário também liberado, tá? Qualquer horário, não vai ter restrições. A restrição que vai ter para bares e restaurantes é música ao vivo. A gente ainda não vai poder ter esse tipo de ação, porque o comitê entendeu que poderia gerar aglomerações, tá? A gente ainda não vai poder liberar a questão de paredões, né? Ou qualquer outro tipo de sonorização que possa gerar qualquer tipo de aglomeração. Ainda não é possível fazer isso neste momento, tá? Mas os bares estarão liberados a partir de amanhã para o seu funcionamento, sempre respeitando o limite de mesas, então, o limite de distanciamento. Então, se o restaurante tem 6 mesas, deixa 3 funcionando, no máximo 4 pessoas por mesa. Da mesma forma, o bar, tá? A gente vai estar com a equipe da Vigilância Sanitária, da Defesa Civil, da Guarda Municipal e da Polícia Militar fiscalizando esses ambientes, porque nosso propósito sempre maior vai ser a questão do risco sanitário, tá bom? Questão de cultos religiosos, continua disciplinado como no decreto anterior, com a limitação de 30% da sua área. A gente já teve reuniões com os segmentos, pedindo para que eles possam aumentar a frequência do número de cultos ou de missa, para que possa atender um culto maior. Tá? Mas a gente entende que ainda não tem como liberar 100%, tá certo? Porque seriam pontos de aglomerações importantes, tá bom? Mas também estamos sim liberados. Então, eu vou fazer aqui uma breve leitura do decreto, que já está disponível para os senhores, e vou direto aqui para o artigo 1º, tá? Então, no artigo 1º, a gente define que prorroga as medidas sanitárias disciplinadas no decreto 35, que era o que tinha vigência até hoje, e estabelece a fase 2 do cronograma de enfrentamento à pandemia pelo coronavírus, Covid-19, decorrente da minoração da taxa de transmissibilidade e ocupação dos leitos clínicos e UTI no âmbito do município de Guamaré, perdurando até o dia 18 de agosto de 2020. Então, o decreto vai entrar em vigência amanhã, estará válido até o dia 18. Então, sempre na semana que antecede o término do decreto, a gente reúne o comitê e discute as medidas para o próximo decreto, que, se Deus quiser, no próximo vai estar ainda mais tranquilo. O artigo 2º, ele fica permitindo o pleno funcionamento das atividades comerciais formais e informais e retomadas nos horários de habitual atendimento ao público, desde que observadas integralmente as medidas sanitárias para impedir a propagação do coronavírus em salvaguarda da saúde de clientes e trabalhadores. Então, aquilo que eu falei. Então, quem vai definir o horário de funcionamento do seu comércio é o próprio empresário, é o próprio comerciante, tá certo? Independente do segmento, tá bom? Desde que sejam mantidas as medidas de segurança sanitária, disponibilização de álcool em gel ou lavatório com água e sabão e uso obrigatório de máscara, tanto para clientes como também para os funcionários do estabelecimento, independente da categoria. Artigo 3º. Bares deverão seguir os mesmos protocolos aplicados aos restaurantes e lanchonetes, estando vedada a realização de shows, festas, músicas ao vivo e afins, sob pena de impedimento de funcionamento e aplicação de sanção pertinentes. Então, é aquilo que a gente está falando, ainda não temos ambiente para shows, mesmo que seja pequeno evento, porque a gente entende que sim, gera aglomeração, né? Infelizmente. Então, a gente não vai poder liberar e o estabelecimento que realmente descumprir essa norma vai ser convidado a fechar durante um determinado período como forma de sanção. O artigo 4º fica vedada o desempenho de atividades físicas recreativas em grupo, inclusive com uso de equipamentos sonoros, com vistas a evitar aglomeração. Então, as atividades esportivas já estavam liberadas no decreto anterior, desde que fossem feitas de forma individual.
Os esportes coletivos, tais qual futebol, futevôlei, vôlei de praia, de quadra, basquete, enfim, ainda não é possível. Tá? É claro que esse tipo de atividade ainda gera aglomeração. Então as academias funcionam no formato que já vinha sendo liberado e práticas esportivas individuais, caminhada, corrida, ciclismo, tá bom? E o artigo 5º, o decreto entra em vigor nessa data da publicação. Uma coisa que, uma informação que muita gente me perguntou hoje nos WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, era com relação às praias. As praias hoje vêm sendo o maior gargalo, né? Então, das cidades litorâneas, como controlar esse fluxo nas praias. No novo decreto, a gente explica que sim, que pode fazer uso da praia, né? Mas a gente vai ter que estar lá com a equipe da polícia, da guarda e da vigilância sanitária, orientando, impedindo aglomerações. Lembrar que os restaurantes que estão localizados nas praias, eles vão poder funcionar, vão poder comercializar bebidas alcoólicas, os bares estão todos liberados, tá? Mas assim, a gente pede a compreensão agora da população. A gente não pode cobrar isso só do dono do estabelecimento, né? A gente vem pedindo muito e vem tendo sim essa atenção dos comerciantes locais que vem nos ajudando nas orientações quanto às medidas mitigatórias. Mas a gente não pode cobrar só do comerciante ou da comerciante. O cidadão realmente tem que trazer para si a sua responsabilidade social, né? De evitar aglomerações, de utilizar aquele ambiente para tal, porque vai estar pondo em risco não só a sua saúde, como também dos seus familiares e amigos, tá bom? Então a gente espera que a gente não venha a sofrer exemplos negativos como aconteceu aqui em cidades vizinhas, aconteceu na capital do estado, né? E você abre para depois fechar, né? Então é muito ruim. Desde o primeiro decreto que a gente retomou as atividades do comércio, que a gente vem falando, o sucesso da ação depende muito mais de vocês do que da gente, né? A gente está aqui como um órgão regulador, Fabrício, controlador. A gente vai estar monitorando dados, informações e com base nela tomando decisões, né? Mas a atividade cotidiana, ela compete a cada indivíduo, a cada cidadão. A gente não tem como controlar isso, entendeu? Então a gente precisa realmente da compreensão e do apoio de vocês, para que a gente continue podendo utilizar nossas praias, para que a gente continue podendo utilizar um restaurante local, uma lanchonete local, um bar local, né? As nossas igrejas, independente do culto religioso que a gente siga, né? Então, a doutrina religiosa que a gente siga. Então, para que todas essas ações realmente tenham efeito prático, a gente precisa da compreensão de cada um de vocês que estão nos ouvindo, que a gente pede também que transmita essa informação para o restante da população, para que a gente não tenha que estar a cada semana modificando, reeditando o decreto, abre aqui, fecha ali. É ruim para todo mundo, né? E no final quem paga o preço maior é o comerciante. É a comerciante que vai ter o seu serviço penalizado. Imagina que bares estão fechados há 4 meses, né? É um terço do ano, né? E a gente fica realmente muito sentido, né? Mas a gente precisa ter essa educação para todo mundo que vai utilizar aquele serviço, né? A gente está aí vendo na televisão os exemplos negativos. Não façamos iguais. Vamos tentar nos agarrar com os exemplos positivos. É esses que salvam vidas. Tá certo? Então, eu não sei, peço a equipe de apoio se chegou alguma pergunta nesse sentido do decreto, mas assim, vou tentar resumir. Todas as atividades comerciais estão liberadas, tá? Feiras livres continua funcionando quarta-feira em Guamaré, sábado em Baixa do Meio, como disciplinado por leis municipais, só para o comerciante local. Ainda não será aberta feira livre para aquele comerciante que vem com suas barraquinhas de outros municípios, tá? Pelo motivo que a gente apresentou logo mais cedo aqui com o nosso secretário de saúde, a questão da possibilidade de aumentar a nossa taxa de transmissão. Então, feiras livres funcionam normal com
o feirante local, só local. Os demais comércios podem disciplinar seus horários de funcionamento, tá certo? Não vai ter mais a restrição de 8 às 17, então cada comércio vai seguir como vinha fazendo antes, tá certo? As práticas esportivas, só os individuais, ainda não serão autorizadas práticas esportivas coletivas, ainda não é momento para isso. Bares podem retomar, desde que mantendo o controle do número de pessoas, né, dentro do estabelecimento, como qualquer outro estabelecimento, seguindo a regra do protocolo de bares e restaurantes, de restaurantes e lanchonetes que estão no decreto anterior, tá certo? É a mesma regra para bares. A questão de praias também estão liberadas, sempre tentando manter o controle e o distanciamento social necessário, tá certo? Repito, a gente não vai cobrar isso do proprietário do bar, né? A gente vai realmente cobrar do indivíduo que está burlando as normas sanitárias, tá certo? Outra coisa que tem que ser enfatizado é que serviços de som, seja ele paredão, seja ele música ao vivo, shows com banda, mesmo que seja um único cantor, né, com um único equipamento sonoro, ainda não vão estar liberados, tá certo? Então, a gente espera em breve poder também estar liberando esse segmento, mas ainda também não é momento para isso. E, para finalizar, a manutenção desse decreto neste formato atual vai depender daquela taxinha de transmissão que o secretário Fabrício apresentou mais cedo. Então, a gente precisa manter ela verdinha para que a gente tenha um ambiente seguro para o funcionamento do comércio de forma geral. Tá bom? Mototáxi sim, pode voltar, inclusive com uniforme, como alguns me perguntaram hoje, e o que a gente vai precisar disciplinar é ponto de mototáxi, porque o que a gente observa é a aglomeração do ponto de mototáxi pelos próprios profissionais. Então a gente precisa disciplinar isso pela questão da segurança sanitária de vocês e dos clientes de vocês, tá? Então a gente vai propor uma reunião para a próxima quinta-feira agora, para reunir com vocês e a gente construir juntos um formato seguro de trabalho para vocês e para o cliente de vocês, tá certo? Mas já pode circular assim, tá certo? Mais alguma pergunta? Então, perto aqui, se os pedreiros vão voltar também normalmente. Sim, normalmente, a parte de construção civil como um todo, normalmente, tá certo? Então, não sei se tem mais alguma pergunta que eu não consegui visualizar. Então, Núbia pergunta aqui a questão da cirurgia. Núbia, as cirurgias elas só vão retornar quando a gente conseguir fechar a Covid, tá? Enquanto a gente tiver com o hospital ainda com leitos Covid, a gente não tem disponibilidade de leito para a clínica cirúrgica, entendeu? Então a gente pretende, se Deus quiser, em setembro, tá desmontando, né, Fabrício? Assim, a previsão é essa, se for possível, em setembro a gente está desmobilizando os leitos clínicos Covid para a reabertura de leitos cirúrgicos, tá bom? Aí a gente consegue gradativamente ir voltando com nossas cirurgias eletivas, tá certo? Então a nossa perspectiva é setembro, a gente já tinha até falado isso na live anterior, que a nossa perspectiva é setembro, né? Isso permite que a gente em setembro realmente consiga retomar com esse importante serviço de saúde pública, tá bom? Mas, repito, a gente só consegue voltar quando tiver segurança sanitária para os nossos pacientes, tá certo? E a gente semana que vem, última live. Não entendi. Última live semana. Sim, próxima semana é a nossa última live, né, em virtude do período eleitoral. A gente até já tinha feito a despedida na live anterior, mas como a eleição foi prorrogada, a gente ganhou aí mais um mês, mais 4 semanas de live, mas a próxima semana será a última. E espero poder, nessa última live, estar podendo trazer notícias boas, tá bom? Para a nossa população. Então assim, acho que o decreto, a gente falou sobre tudo, está nos colocando sempre à disposição dos senhores e das senhoras. Agradecemos mais uma vez pela participação de vocês, pelo amplo entendimento e a compreensão nesse momento de grave crise sanitária,
que a gente tem vivendo. Todas as ações dependem do entendimento e da participação de cada um de vocês. Sem vocês a gente não consegue realmente avançar. Tá certo? É uma ação integrada. O setor público, o setor privado e a sociedade civil organizada. Tá bom? Queria agradecer aqui ao secretário Fabrício, ao secretário Roberto, as meninas, Karina, Renata, que também estiveram aqui conosco, aos profissionais de apoio das secretarias, a equipe da imprensa, mídia, da comunicação da prefeitura, pelo amplo apoio na divulgação da nossa live. Tá certo? Boa noite, Deus os abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.